estejam vendo a tela, vocês me avisem, por favor. Mas acho que deve estar todo mundo vendo. Ok. O que acontece? Vou começar já a aula. Vocês estão falando de novas tecnologias na comunicação, né? E como eu falei esse mês, eles estão trazendo muita reflexão. Então, as 2 primeiras aulas me lembrou muito quando eu estudava graduação, lembrou muito sociologia, me lembrou muito psicologia. Então, a aula de hoje, ela traz um pouco de tudo que vocês fizeram, mas eu quis tentar trazer aquilo que eu tenho feito nas últimas aulas, mais uma coisa reflexiva, mais uma coisa mais para vocês materializarem todo esse conhecimento teórico que vocês têm tido, entendeu? Então, hoje vai ser um pouco mais de exemplos, assim, reais do que são as coisas, que eu acho que vai ser melhor para vocês. Claro que alguns não estão focados 100% na tecnologia, mas essa última campanha que eu estava explicando para a Rayane é uma campanha totalmente online, que foi desenvolvida por uma agência de publicidade. Então, assim, é muito interessante da gente entender como que hoje as grandes agências estão, sim, se adaptando às redes sociais. Aí depois eu passo para vocês. Atitude e comportamento. O que vocês acham que diz nessas 3 imagens? Atitude e comportamento do consumidor. Eu botei 3 imagens que cada uma simboliza uma etapa do que vai citar. A Rayane até falou que não viu a aula, né? Que está atrasada, não está no lado do colaborar, mas assim, ele fala disso aí. Ele dá uma simplificada em alguns slides, mas eu vou dar uma resumida. O que envolve quando a gente fala de consumidor, assim? O que vocês podem entender que muitas vezes não está claro? Eu acho que as 3 imagens ninguém está entendendo nada, né? Nayara, o que você está escolhendo essas imagens? Vamos na primeira das crianças. O que vocês veem na primeira das crianças? Um relacionamento. Tá. Eu vejo doçura. Doçura. Tem amor? Tem. Tá. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de doçura, quando a gente fala de relacionamento, está falando de afeto. Tá? Então, essa é uma das palavras. Segunda palavra é a de cima, com as 2 caras, uma boa e uma má. Essa palavra está até no título, né? Então, eu estou dando uma dica bem grande. Quando a gente fala... quando a gente muda de humor, a gente está mudando de... comportamento. Exatamente. Por isso que eu botei essa cara. Então, essa imagem é para simbolizar o comportamento, que vai simbolizar a atitude. E a última? Eu acho que aí eu... Cara, nossa, eu não estou entendendo mesmo. Mas eu escolhi, porque se eu trouxe, eu ia trazer uma outra. Mas quando eu digitei no Google com a outra situação, que são 2 palavras, depois eu veio essa imagem e falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tecnologia total. Vamos dizer que tem uma barreira, né? Tem uma barreira, ela está tentando passar num ambiente, né? Na verdade, isso aí é ambiente. Só que todo ambiente que a gente passa, se a gente for pensar no ambiente da nossa casa, a internet tem obstáculos por causa que o Wi-Fi bate nas paredes, ele não chega, certo? Então, assim, qualquer ambiente que a gente faça comunicação, qualquer ambiente que a gente faça uma campanha, o site é um ambiente que o usuário está utilizando para estar acessando. Então, por isso que eu trouxe essa palavra ambiente. Eu botei essa mulher porque tem tudo a ver com as barreiras, né? Mas aí vocês vão entender depois. Ela tá difícil para passar aí com esse carrinho, mas aí eu falei, vou trazer. Ela está tentando passar no ambiente e ela tem um obstáculo. Então, como isso tudo, essas 3 palavras, afeto, comportamento e ambiente, interagem no que a gente vai falar de cliente, de consumidor. Quando a gente fala de abordagem de consumidor, a gente fica muito naquela regra de encontrar as dores do cliente, encontrar as satisfações dos clientes, Quando a gente vê, a gente sempre acaba falando muito do produto, e todo mundo está falando que a gente tem que humanizar, mas às vezes eu acho que tem muito mais do que isso, sabe? A gente conseguir estruturar o ambiente que o nosso cliente está usando, ou o que ele está vendo, o que ele está buscando.
Aí, quando eu mostrar a última campanha, vai fazer muito sentido tudo isso que a gente está falando aqui. Afeto. Quando a gente fala, igual eu falei para vocês, afeto, emoção, carinho e amor. Nossa, até digitei errado amor. Desconsidera. Cognição. Tem essa palavra que eu esqueci. Cognição, ela está envolvendo entendimento, compreensão e opinião. Cognitivo. Quando a gente fala que a pessoa tem que ter um cognitivo, ela tem que estar adquirindo conhecimento de alguma coisa. Comportamento. É o humor, né? Se a gente tiver com mau humor, a gente não consegue nem ver a propaganda direito. Reação, ação, atitude, tudo isso envolve comportamento. E ambiente, é por isso que eu botei aquela lá, influência ao redor, onde se encontra, e aqui é interação, tá, gente? Não é inteira. Nossa, eu digitei tudo errado nessa parte aqui. Eu que criei essas palavrinhas, acabou... Eu estava resumindo a teoria das aulas de vocês, está tudo lá mastigado, tá? Eu só resumi as palavras. Mas ele foca muito nesses 3 sentidos. Ele vai abordar nas aulas teóricas que vocês vão estar estudando muito mais essa questão do afeto cognitivo. Estão juntos na matéria, tá? E comportamento é ação, ambiente, ele fala de interação. Mas eu quis botar outras palavras exatamente para mim, interação envolve também outras coisas, né? Mas no mundo tecnológico, que é o que vocês estão estudando, as palavras sim são interação, ação e afeto, cognição é nesse sentido de opinião e no sentido de ter emoção. Então, quando vocês forem falar na parte de tecnologia, tem que ter emoção e opinião, porque a pessoa tem que entender ou dar alguma opinião daquilo, né? Comportamento e ação, e ambiente e interação, porque vocês têm que criar esse ligamento com os usuários. Eu trouxe essas 9 características, novas técnicas, todo mundo já sabe, mas é só para reforçar. A gente tem que sempre adaptar, a gente tem que sempre não subestimar o cliente, porque ele tem conhecimento, hoje todo mundo tem opinião, hoje todo mundo tem lembrança. Ouvir, saber aprender, usar criatividade, boa impressão, faz o cliente pensar, criar a ilusão de escassez e sua comunicação com o cliente começa fora da loja. Eu trouxe isso aqui porque eu vou já adiantar para vocês o que eu vou falar na última campanha, que é a da agência de publicidade. Na campanha de publicidade, só para antecipar o assunto, eles utilizaram isso aqui. A comunicação já começou antes do lançamento do produto. Eles utilizaram uma coisa que eles percebem, eles utilizaram primeiro criatividade, eles sabem entender e ouviram o cliente e trouxeram esse mundo da criatividade para o cliente, usando aí para vocês entenderem porque eu trouxe essas palavras. E tentaram toda a história no desenvolver da campanha para gerar uma ilusão de algo. E essa ilusão de algo que era muito procurado criou o que foi o sucesso da campanha. Eu estou chamando, eles estão falando aqui ilusão de escassez, mas muitas vezes é o teaser, é criar um mistério, é chamar, é abordar os clientes de uma outra maneira. Só estou trazendo para vocês entenderem por quê, tá? Isso a gente fala de atendimento, mas envolve tudo. Esse quadro reforça muito exatamente o que essa semana eu estava estudando e também reforça muito o que está no material de vocês. Ação, afeto, cognição, tá? Quando a gente fala da ação, o que o cliente quer saber? Como essa informação me ajuda a tomar decisão para evitar perigo ou buscar recompensas? Afeto. Isso levará a sentimentos positivos ou negativos? São questionamentos que muitas vezes pode levar ao cliente. Cognitivo. Como essa informação pode me melhorar a minha capacidade de entender um assunto, de entender o mundo? Eu achei muito interessante, já que a Rayane também cria muito assunto, conteúdo, eu achei muito interessante, se você conseguir ligar, às vezes, essas palavras, ação, afeto, cognição, quando você tentar criar os assuntos de conteúdo, sabe? Mudar. Eu achei muito interessante. Eu estava estudando essa semana sobre isso, tanto que eu postei sobre isso no meu feed, fui eu que... Porque eu estava ouvindo uma live de uma pessoa
onde ele estava sempre falando de que a gente tem que ter essência, propósito, não. Só que nada do propósito funciona se não tiver atitude. Nada do propósito funciona se não tiver amor, se não tiver o afeto. Então, se a gente for buscar da ideia, afeto, atitude, ação, interação e relação envolve amor. Eu trouxe essa imagem porque foi mais ou menos o que eu descrevi lá, mas o que eu queria dizer, vou explicar para vocês entenderem. Se a gente for falar no sentido da abordagem do cliente, se a gente não tiver o afeto de um bom atendimento, uma boa educação, a gente não vai ter atitude do cliente ter interesse. Se aí vai envolver ação. Essa ação vai envolver, sim, interação, porque você tem que conversar, você tem que mostrar o produto, você está dentro de uma loja, vai chamar ele, você vai mostrar a televisão. Se não está dentro da televisão, você vai fazer o call to action. Se não for nada disso, aí nisso vai levar a relação. Só que quando a gente fala, eu tive um namorado, você teve um relacionamento, é amor. Então, no fim, tudo é um circuito, tudo envolve tudo. E aí, eu estou falando isso para vocês, porque eu achei muito interessante, só voltando aqui, esse quadro, eu estava essa semana falando com uma psicóloga, e aí, quando ela tem que estudar o cliente dela, o cliente que ela vai consultar, e eles têm 3 quadros. Não é ação, é coragem, tá? E quando ela faz o tratamento, ela busca entender o que ele o que está em falta de afeto, o que está em falta de coragem, e até que ponto ela tem um cognitivo, que a que ponto que a psicóloga, como que ela vai conversar, só para vocês entenderem. Por que eu estou falando isso? Eu achei muito interessante porque ela falou, eu gosto muito de teoria, eu sou muito de conversar coisas acadêmicas, eu gosto de assuntos mais, vou usar a palavra acadêmicos para vocês entenderem, eu gosto muito de conversas, vamos dizer, conversas mais inteligentes. E ela estava me usando isso de exemplo, ela veio explicar isso para mim, que comigo, a abordagem comigo é um cognitivo muito mais intelectual. Então, ela, para interagir comigo nessa questão do afeto e afetação, ela tenta buscar essas informações na conversa. Eu achei, cara, gente, eu só estou trazendo esse quadro para vocês, eu achei muito interessante. Se a gente for falar de publicidade e propaganda, a gente consegue usar esse quadro para muito mais coisas. E aí eu achei interessante, queria compartilhar isso com vocês. Mas está tendo totalmente a ver com o assunto que vai ser dado no conteúdo que vocês vão estudar, tá? Porque ele fala disso também. Mas, claro que eu falei, ele vai falar mais disso aqui, cognitivo, comportamento, ambiente. Mas, se a gente for abordar, tudo isso envolve, né? Ambiente, tudo a gente fala para não ficar algo repetitivo. Alguém sabe o que é esse quadro? Quer dizer, só para dizer, ele tem aquelas regras de objetivos de sustentabilidade. Mas o que isso tem a ver hoje com a abordagem do cliente? Alguém sabe me dizer? Uma coisa que a gente... Isso está na matéria, eu achei muito interessante, mas eu preferi trazer no sentido mais reflexivo. Na matéria de vocês, ele cita a consciência de consumo, tá? Ele cita, na verdade, o ABC do consumo. Eu não vou entrar no assunto do ABC do consumo, porque é um assunto muito acadêmico e vocês vão acabar estudando. Mas se a gente for resumir o assunto, o ABC do consumo, o ABC do consumo é nada mais nada menos que... Eu não quis trazer o material exato, tá, gente? Só quis para vocês entenderem. Quando a gente fala do ABC do consumo, a gente acaba entendendo aquela abordagem que foi citada anteriormente de uma maneira muito mais, vamos dizer, até sustentável, tá? E aí a gente utiliza muito a consciência hoje, consumo consciente. Então, hoje, muitas empresas, se vocês pensarem em grandes empresas como Coca-Cola, Unilever, Sadia, grandes marcas, e até a Globo, por exemplo, hoje são empresas que utilizam muito das ideias do consumo consciente. Utiliza o quadro 2, o quadro 3, o quadro 4, o quadro 5, para tentar trazer conteúdo para os seus clientes. Eu vou dar um exemplo, eu estava pesquisando sobre isso, e na segunda-feira é a segunda sem carne. E aí, como vocês sabem, eu tenho as massas, então toda segunda, algumas segundas-feiras, eu posto como se fosse o dia do macarrão, incentivando a comer macarrão sem carne, que é exatamente um dia onde, é uma campanha que eu já falei, uma campanha mundial, e é exatamente uma consciência de consumo.
Então, hoje, é um diferencial, talvez, nas redes sociais, quando a gente fala de tecnologia, por a gente saber que a abordagem dos nossos clientes, eles estão muito mais seletivos e muito mais inteligentes nos gostos deles, é a gente tentar, às vezes, entender qual seria o ABC desse consumo deles, quais assuntos atuais teriam a ver com esse consumo deles, que poderiam, sim, gerenciar ou ajudar a gente nessa abordagem de cliente. Eu estou trazendo o resumo, tá, gente? Só para vocês entenderem, mas eu acho que deu para entender. Vocês entenderam? Entendi. Só que se eu ficar materializando o que está na matéria, ele vai falar dessas etapas de decisão. Reconhecimento do produto, entendimento do problema, sistematização do problema, estudo da solução, apresentação, estruturação da solução. Eu só botei isso aqui, mas eu falei, não, agora minhas aulas vão ser muito mais conversação e reforçar aquilo tudo que a gente tem falado, tá? Que é para vocês, sim, agora que vocês estão no último período, entenderem a essência do marketing na prática com a comunicação, com a publicidade, com a propaganda. Porque por mais que vocês estudem tecnologia, a gente ainda tem que usar os outros canais e eles não estão ficando de fora, tá? Os canais estão tentando se solucionar. Não sei se vocês já viram na televisão, mas a Globo, aqui no Espírito Santo, aquele apresentador do movimento está fazendo uma campanha que é um material da Globo de publicidade, mas enxuto, onde qualquer marca pode investir qualquer valor. Acho que alguém está tentando acessar. Se a gente for citar, dentro do que a gente está estudando hoje, que é atitude e comportamento do consumidor, ou na decisão de compra, a Globo já percebeu que ela precisa se infiltrar no pequeno e microempreendedor, certo? Porque existe, sim, um grande potencial dessas pessoas, que hoje, se a Globo quiser, ela, sim, ela consegue ser um canal como se fosse o Facebook, o Instagram ou o Google. Ser mais um novo canal de ads nas redes sociais. É isso que a Globo está tentando fazer. Não sei se vocês sabem, mas já que a gente está falando de decisão, de compra, recentemente o SBT repassou por toda uma reformulação de abordagem dos clientes. Ou seja, quem são os clientes? As empresas. Hoje, as empresas compram um pacote onde vai consumir internet, televisão e outros meios que o grupo SBT tem de mídias de campanha, só para vocês entenderem. Até anúncios no Jequiti, eu não entendo muito, mas pelo que eu li, pelo que eu dei uma bisolhada, eles modernizaram, porque antes eles vendiam muito, televisão é uma coisa, site é uma coisa, cada um era de um jeito. Hoje, as mídias das televisões, para não ficar de fora, eles estão tentando abordar a nova tecnologia de um novo jeito, somando televisão com internet, com o que seja mais, entendeu? Dentro das campanhas, só para vocês entenderem. Se a gente for trazer um exemplo da Gazeta, a Litoral, ela faz uma campanha totalmente virtual, a Rádio Cidade está fazendo muita campanha virtual, eles falam que mandam áudio, mas também faz um reforço no virtual, porque eles sabem que se eles ficarem só no áudio, as pessoas não vão vender, tá? Eu não dei boa noite para o Cristiano. Boa noite, Cristiano. E aí, por que eu trouxe só as palavras? Eu não vou ler, quem quiser, e vocês estão vendo, vocês vão lembrar de tudo que vocês estudaram. Mas se a gente for falar de decisão de compra e voltar para a ideia de consumo, do ABC do consumo, a gente tem que lembrar aquilo que a gente falou. Tudo que a gente for estudar, a gente tem que tentar buscar uma solução para produtos. Mas por que não tentar buscar essa solução trazendo esse ABC do consumo de uma maneira inteligente? Que é trazer novas consciências, novas ideias, novas filosofias. O que entra muito no ABC do consumo é sustentabilidade, é consumo inteligente, consumo, que isso aqui é consumo consciente. Eu só estou dando exemplo que, se vocês pesquisarem, vai existir muito. O ABC de consumo, ele tem uma ideia onde a empresa educa o consumo do cliente. Só para vocês entenderem de maneira muito simplória o que seria, tá?
Mas no curso, ele não... Nos slides ali, acho que dá 2, 3 slides, só que ele cita o ABC do consumo. Mas eu não vou me aprofundar, porque vocês já estudaram bastante sobre análise, solução, pesquisa, isso está tudo na matéria da semana passada. Eu só trouxe isso aqui, em que se relaciona a tecnologia com o consumo, para reforçar aquilo tudo que a gente está falando de abordagem que a gente estava falando. Então, se a gente for falar se o homem consumia no passado os produtos de uma maneira muito mais de interação direta, né? Lembra, se a gente for pensar na aula passada, era uma informação para milhares de pessoas. Era uma massa, era um meio com uma massa toda. Era um público em massa, uma comunicação em massa. Agora, a gente já não fala desse jeito. A gente fala de multicanais. A gente fala de pessoas diferentes. Então, se a gente for relacionar esse consumo, eu achei muito interessante esse trecho final, que é o que eu quero ler para vocês. O aumento da tecnologia provoca o aumento do consumo, porque todas as sociedades do mundo são consumistas e todos os esforços são virados para o consumo. Exemplo, o petróleo existe uma grande procura por ele, até guerras são travadas para poder obter. E o resultado final é o que é o controle do petróleo permite a fábrica de imagináveis produtos. Ou seja, vai virar seringas, cabos, cimentos, telefones, enfim, no mundo. Então, hoje, a gente não pode pensar em tecnologia versus consumo versus, a gente sempre vai falar de economia. Eu só quis trazer um pouco esse reforço, porque atualmente, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que lembrar também que a gente tem que saber como está a estrutura econômica de algumas coisas, de algumas determinadas linhas de produtos. E aí eu lembrei até que uma vez a Rayane falou que ela tem um cliente de posto de gasolina. Então, às vezes, se a gente pensar que no passado se engajava a guerra para vender petróleo, hoje não é só isso. Hoje se engaja a vender petróleo porque existe muito mais outras coisas que é para tentar fazer, que é seringa, que é plástico, que é muito mais outras coisas. Só que envolve essa tecnologia, o que envolve isso tudo que você está trazendo de consumo lá do passado, de como que era feito, de consumo de massa, que foi o que vocês estudaram, que antes tudo tinha uma razão. Então, o que eu quero dizer? Vou traduzir, que eu acho que eu estou muito complicado. Antes, tudo que a gente via tinha um consumo próprio. A gente via alguma coisa, a gente já tinha uma noção de como iria consumir aquilo, tá? Como eu falei, é comunicação em massa. Então, a Coca-Cola fazia um comercial ou fazia uma campanha de uma garrafa retornável, a gente já ia lá, a gente já se aderia à campanha. Hoje não é assim. Hoje a Coca-Cola tem pontos específicos para fazer um consumo da garrafa retornável. Hoje, antigamente, era qualquer supermercado, qualquer padaria, porque era uma comunicação em massa, ela só botava um comercial lá e ponto, acabou. Hoje, por mais que a Coca-Cola tenta colocar um consumo consciente, ela não consegue 100%. Por quê? Porque, vamos usar o supermercado, ainda tem muito uso de garrafa plástica. Aí houve testes da Coca-Cola em retornar com a famosa Coca garrafinha. O que ela fez? Ela colocou a garrafinha pequena, porque ela percebeu que a tecnologia, vamos usar aí a tecnologia a favor da informação, modificou o público dela. Hoje ninguém mais consegue consumir uma lata de refrigerante. Hoje as pessoas consomem um Juninho, que é 200. Então, hoje as empresas têm que se adaptar às embalagens em si, aos seus consumos, porque se a gente for parar para pensar, as pessoas não querem mais tomar tanto refrigerante, porque está existindo um público que gosta, aí vamos usar lá, consciência sustentável de saúde. As pessoas hoje dá uma tendência foi ano passado que eu vi uma matéria, 24% no Brasil já estava virando vegano. Isso tem uma tendência, acho que de 3 ou 5 anos já está indo para quase 54%.
uma matéria, não sei se eu falei para vocês, não estou lembrando agora, se foi assunto de matéria ou se eu li, mas é que agora conversando me veio isso. Então, se a gente for falar de tecnologia, de afeto, de abordagem de consumo, de abordagem de cliente, que é o que foi na matéria aqui no começo, que eu estou voltando para lembrar, essa abordagem, ela sempre vai ter que tentar ser consumida de uma maneira afetuosa e sustentável, vamos dizer assim. Ou seja, de uma maneira de um consumo mais inteligente. Por isso que eu brinco, no passado, a Coca-Cola não usava abra sua felicidade. Não era o slogan da Coca-Cola. Não era. Porque ela, depois de um determinado momento, ela percebeu que ela tinha que vender afeto, que ela tinha que vender família. Que ela sempre vendeu família, na verdade, nas antigas campanhas. Ela sempre vendeu o afeto, mas eu estou falando no slogan. Então, às vezes, são mudanças. Vamos dar um exemplo da Fanta, que eu citei semana... Acho que foi numa das aulas que a gente falou sobre esse assunto. Coca-Cola é Fanta, que foi da aula semana passada. A Fanta, ela teve que se reinventar por ela ser símbolo de criatividade. A Coca-Cola, por ser dona da Fanta, reinventou a Fanta para um grupo específico de um nicho, e não é todo mundo que consome Fanta. Mas tem um grau de venda que ela não se desfaz dessa marca. É só para vocês entenderem. Então, quando a gente fala agora de tecnologia, que é o que vocês estudam, a gente tem que reforçar aquilo que também foi citado e está no material didático de vocês, que é da aula retrasada, o consumo da Web 2.0. Então, essa tecnologia, ela vem trazer... O que é o Web 2.0? A exposição no mundo virtual. Essa mostra de rede social. As pessoas hoje elas aparecem mais, tá? Um dos assuntos que também está no conteúdo de vocês é o marketing viral, o meme e a informação do blog. Como que envolve essa história, como que envolve toda essa linha de consumo de web. Então, o Web 2.0 é nada mais, nada menos que amplificação da comunicação. Se na década de 90 a 2000, a gente tinha apenas e-mail e os chats que eu falei para vocês, que era Messenger, depois de determinado momento, acho que 2004 em diante, foi quando veio o Orkut, né? Se a gente for pensar, o Orkut e todas as demais redes sociais começaram a fazer a exposição das pessoas, as exposições das ideias, as pessoas começaram a botar suas opiniões. Então, quando a gente volta, só para materializar a matéria, para vocês entenderem, o cognitivo, isso que veio a tecnologia. A tecnologia ativou nas pessoas o cognitivo delas, porque agora elas também têm opinião, elas também têm conhecimento para ser explorado. Então, por isso que a gente fala... eu vou falar aqui de interação e de relação, porque é o que é o foco hoje. A gente fala que hoje o marketing ele é um conteúdo. O marketing não é mais só vender uma mensagem meramente simples. Você tem que vender conteúdo. A última campanha que eu vou falar para vocês vão entender, tá? Alguém já viu esses negócios? É só para dar um exemplo. Product placement também faz parte da aula de hoje. Isso é da Pizza Hut. Alguém lembra dele? De que filme que é? Eu não sei, não. Gente, eu sou velha. Pelo amor de Deus, vocês estão me chamando de velha. Não, agora. Esse filme é daquele cara que ele fez... Esse ator, nem sei se ele morreu. Aí agora começa a aula virtual. Antes de eu falar... Depois eu mostro isso aqui. Vou direto para a matéria, senão a gente vai... Isso aqui são 5 exemplos de produtos. O que é, para entender? São as primeiras inserções de produto nos filmes, tá? O que enfoca? Eles são a apresentação de produtos e desejos numa publicidade não meramente dita, tá? Porque aí que vocês vão entender. Existe diferença de... produto placement e merchandising, tá?
O produto placement, ele só está sendo referenciado, ele só está sendo mostrado, tá? Isso começou lá nos Estados Unidos, e aqui tem 5 exemplos de campanhas. Ó, o Superman, em 1980, teve a Marlboro e a Coca-Cola. Quanto Mais Idiota, Melhor, que é esse filme que tá aí, o Pizza Hut, esse ator. É muito doido ele, por isso que eu falei que eu tô velha, porque eu já tava nascendo. Vocês não tinham nascido nesse ano, não. Ou vocês estavam nascendo, não sei. Eu já tinha nascido. Nos Estados Unidos, normalmente hoje, é muito comum todos os filmes ter product placement. Seriados também, tá? Esse aqui eu não tô lembrando o que é. Outra situação onde os personagens falam sobre o produto, mas ao mesmo tempo criticam a prática e tudo mais. É um suco. PlayStation foi nesse, acho que é um seriado, né? House of Cards. Não sei, mas é um seriado. E o Subway foi citado gente, Havaí 5. Em uma investigação policial, uma dupla de dentistas começa a fazer algumas perguntas a um cliente do Subway. Ao responder, interrogado, conta que come no fast food para se manter saudável e que quer emagrecer, embora tenha pedido 5 sanduíches. Aí, depois vou explicar a diferença de um para o outro. Eu vou passar, isso aqui não tem legenda, mas é merchandise, só 2 minutinhos para vocês terem uma noção. Aí a gente vai discutir a diferença de um e para outro. Isso também está tendo muito na tecnologia. Aí eu vou tentar, a última propaganda, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Não vai ter áudio, tá, gente? Eu nem perguntei, vocês estão vendo o vídeo? Sim. Ok. Aí aquela música, Ariana Grande lá, Rihanna Grande. Ali tá a Pepsi na música da Anitta. Eu não gosto desse filme, tá, gente? É a Prada. A Prada tá em todos os filmes americanos, né? Se a gente for citar. Eu acho que essa música vocês eram crianças. É de um filme. Esse filme passou ontem na sessão da tarde. É, Vuitton. Louis Vuitton. Hoje todos os artistas fazem propaganda. Só que aí, por que eu trouxe isso? Aí a dúvida de vocês. A campanha que eu vou mostrar depois, ela traz exatamente como que a gente pode fazer merchandising ou fazer um product placement na internet. É só uma ideia, claro, que lá, na verdade, é um roteiro que eu vou explicar para vocês. O produto placement é mais custoso em outras ações de marketing. Por quê? Acaba sendo aplicado apenas por empresas que dispõem de grande volume de capital para investir na divulgação de produtos. Então, normalmente, se a gente reparar, a Natura só está na novela das 9. A Natura não fica nas outras... E ela é exclusiva. Se ela vai passar, ela vai fazer merchandising na novela, mas, ao mesmo tempo, ela vai fazer muita exibição de produto dela no meio da novela. Merchandising é um conjunto de técnicas que tem como finalidade tornar uma solução interessante para o consumidor, ao mesmo tempo em que gera lucro para a empresa.
Merchandise, normalmente, ele vai entrar no conceito do roteiro, tá? O produto placement é como se ele fosse aparecer, a gente pode ver isso muito em filmes. Existem determinados restaurantes que eles ficam o tempo todo aparecendo. Tem filmes americanos daquele de frango, o frango frito do KFC, acho que é muito. Então, determinados filmes, existe um investimento muito grande. Igual foi citado ali do Subway. Então, quer dizer que naquele seriado e tal, o Subway ele apareceu, ele entrou no roteiro. O merchandise, ele tem uma limitação um pouco diferente. Ele vai ser citado, tá? Mas às vezes ele não vai ser tão constante. Então a gente chama de merchandise. Aí fica no final da novela, vem lá, merchandise hoje da Natura Ecos, merchandise hoje Avon, existe, né? Mas quando a gente fala de produto placement, é como se ele entrasse na história. Então o investimento de publicidade dele ele é maior. Ele está totalmente baseado até no roteiro, tá? Só para vocês terem essa noção. Então, vamos dizer que merchandise seria uma citação no roteiro e produto placement já não. Ele está incorporado no roteiro. Só para vocês, acho que essas duas palavras ajudam vocês a diferenciar. Na matéria, no final da matéria, ele traz muito produto placement, mas estruturando no nível de tecnologia, tá? Mas aí ele vem falar de direito do consumidor, tá? E aí, isso aqui, venda casada, existe. Eu não vou entrar, porque ele vai falar de leis, de normas, mas eu só quero citar uma coisa para vocês. Eu já fiz, tá? Se vocês entrarem no site da Defesa do Consumidor, existem cursos gratuitos, período de inscrição. No passado, eu fiz um curso online, é muito interessante, até mesmo para a gente saber o que está, o que não está nas novas normas. Traz muito embasamento da CONAR, para quem não sabe, a CONAR é a parte de publicidade e propaganda, é o código do que pode ou não ser feito, tá? Então, a defesa do consumidor é um embasamento simples, mas claro, se a gente for parar para estudar, existem leis maiores de publicidade. Vou dar um exemplo. Quando a CONAR tomou a decisão de proibir que mulheres de biquíni iam aparecer nos comerciais de cerveja. Foi uma lei da CONAR, que é onde o órgão que faz todas as aprovações ou não de campanhas, e se um lançamento de campanha, se houver, eu acho que em 48 horas existem umas normas, e tiver não sei quantas reclamações, a CONAR multa a empresa, a CONAR faz um monte de coisa. Então, às vezes, é interessante a gente ter uma noção dessas. Hoje em dia, eu vou dizer assim para vocês, por eu seguir muitos canais de marketing, de publicidade, hoje em dia a gente quase não vê tanto esse julgamento, né? Porque o comercial está muito estruturado. A CONAR foi obrigada a criar novas normas nos últimos anos, quando colocou aquela regra de programação de criança. Horário tal pode ser exibido até 12 anos, horário tal é exibido só todo mundo. No passado, quando eu ainda estudava, a CONAR não tinha tanto, a Conar punia muito, era muito normal começar um lançamento de carro, ou de cerveja, ou de qualquer coisa, e do nada a gente estava estudando, e a gente ia ouvir, não, a Conar proibiu, a Conar multou, aí eles tinham que reeditar o comercial. O comercial não saía do ar, tá, gente? O comercial, às vezes, eles adaptavam alguma coisa, ou eles tiravam alguma cena, só para vocês entenderem. Então, vocês que estão aí, quiserem ter um conhecimento, eu acho muito mais interessante fazer um curso. Teve uma vez que eu fiz, acho que era 8 horas. Eu não sei quanto que está hoje, mas vocês estão vendo que tem vários cursinhos, vocês estão vendo? Eu quis trazer, quem quiser, sinta-se à vontade. Agora vamos discutir o que é a campanha. Eu nem vou discutir, na verdade eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque não, esse aqui tem legenda, É a campanha da Renault de 2018. Aí vocês vão entender o que hoje a gente vai falar. Ué? Ih, gente, tá em espanhol, peraí. Vou botar em português. Como é que bota em português? Aqui.
Spanish não. Português. Vou voltar aqui para vocês lerem, aí vocês vão entender o que a gente vai falar. Para. Aqui, parei. Para, que tá indo pro que eu quero falar. Alguém viu a campanha de 2019 da Renault? Quem sabe do que eu estou falando? Eu tô falando que eu não tinha visto, tá, gente? Aqui não tem Renault em Cachoeira, então a gente ficou sem saber, eu acho. Mas o Cristiano, que é homem, gosta de carro, normalmente já ter visto. Não sei, alguém viu? Não vi, não. Tá. Não vi, não. Então, vamos lá. Eu vou explicar como é que foi a palestra que eu vi semana passada. Eu achei mega, e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. A gente está falando de quê? A gente está falando de comportamento do cliente, certo? A gente está falando aqui de consumo. Aí vocês vão entender o porquê que a gente está falando de consumo, ABC do consumo. E a gente está falando também de tecnologia, que é o que vocês estão estudando. Essa campanha materializa totalmente todo o conhecimento de vocês, e principalmente da aula de hoje. Na hora que eu comecei a montar os slides, eu falei, cara, eu tenho material bom para começar e para materializar a aula. Por que eu estou falando? Eles tinham um objetivo, tá? A campanha que eu mostrei do Hulk é a campanha de 2018. Ela teve um resultado muito positivo perante a marca no Brasil, tá? E a agência DPZ, ela é uma agência de São Paulo e ela representa a Renault Brasil. A campanha deu tão certo que ela também foi reveiculada na América Latina, mas em determinados países, tá? Só para vocês entenderem, acho que foi Argentina e tudo mais. Nesse jeito de pensar que foi feito e construído em 2018, que é ideias com potencial de entrar na conversa das pessoas. Por quê? Essa interação, aí vamos falar de abordagem de cliente que eles fizeram, foi o Hulk, certo? Eles tentaram utilizar um consumo de interatividade, que hoje, se a gente for falar de camisetas, existe aquela lojas, né, no Shopping Cachoeira e no Shopping Sul, Piticas, acho que ela é uma marca que ela fala com crianças e adultos. E o mais interessante, elas, por mais que eles estejam com foco em determinado nicho, eles estão construindo ações para o futuro, porque a Renault não está pensando hoje fazer a marca dela só, mas quando a gente fala de crianças, quando eu, Nayara, era criança, os comerciais da Volkswagen eram os tops. Hoje eu já não vejo muito isso. Hoje as marcas que se conseguem se engessar numa determinada faixa etária de consumo, vamos falar, de abordagem, igual a gente falou semana passada, voltando à aula, gerações. Então, se a Renault fizer o que elas fizeram em 2018, numa geração, eles vão potencializar, e foi o que foi nessa campanha. Porque o Hulk, ele falava com crianças como eles falavam com adultos. Só para vocês entenderem por que eles criaram a campanha do Hulk. O cliente precisava fazer barulho, e é preciso quebrar barreiras para entrar na mente do consumidor. A gente não vê nada do carro.
Hoje em dia, a gente vê alguns comerciais que eles falam assim do carro. Ah, carro macio, bom, alimento. Aí vem os atores até entram, fazem um teaserzinho. Mas quando se tem uma campanha igual essa, baseando um filme, o meu filho vai falar. Eu vou parar para ler. Vai ser aquele comercial que você não vai se enjoar de ver. Mas, eu tô falando muito alto, tem que falar mais baixo. O consumo de carro, o que a Renault começou a fazer? O consumo de carro de maneira... O carro se lança antes do lançamento oficial. Informações do cliente, que foi exigido para a nova campanha de 2019, que é o que vocês vão ver. Eles queriam algo impossível. A faixa de etária é de 35 a 45 anos e que ainda falasse com a cultura pop, com a cultura criatividade, tá? A estratégia foi criar um conteúdo de lançamento que eles disseram que seria um grande blockbuster de entretenimento, como foi o do Hulk, que o do Hulk foi um canal por ser filme, só para vocês entenderem a lógica, por ser filme, só que no ano seguinte eles não queriam generalizar o sucesso que foi a campanha anterior, como eu falei para vocês. A campanha do Hulk, segundo o que a agência falou na videoconferência que eu assisti, ela impactou várias gerações, várias faixas etárias. E foi bom para a Renault? Foi, mas a Renault queria algo maior. E aí, o que a agência fez? A agência começou a pesquisar, se a gente for falar de consumo, eles começaram, essa faixa etária, começaram a entender o que teria de cultura pop nessa faixa etária, tá? E aí eles chegaram na Caverna do Dragão. Alguém aqui conhece Caverna do Dragão? Eu conheço. Eu conheço também. Tá, Cristiano? Também. Vocês assistiram Caverna do Dragão? Uhum. Sim, Ok. tá na TV. Conteúdo que tem tudo a ver com o Brasil e principalmente... Eu vou botar aí nos meus 35, 45 anos, tá, gente? Tô quase entrando nos 35, então eu vou dizer que eu sou dessa geração. Então, se eu for dizer, eu sou um nicho deles. E eu sou totalmente Caverna do Dragão. O que acontece? Conforme eles foram pesquisando na cultura pop, que eles chamam de cultura pop, essa pesquisa de aprofundamento de uma área, eles entenderam que, no Brasil, a Caverna do Dragão é muito mais... O brasileiro é muito mais apaixonado pela Caverna do Dragão que nos Estados Unidos. Quando eles compraram a autorização de usar, né, com a Disney, a Marvel, para usar o Hulk, eles falaram que eles tiveram algumas burocracias e algumas exigências na criação da campanha. Só que quando eles foram pesquisar, eles não sabiam quem que era o gestor da Caverna do Dragão. Porque no Brasil, o que eles descobriram? Lá fora, por que a Caverna do Dragão não tem fim? A Caverna do Dragão não tem fim porque foi feito temporadas, viu que não deu retorno tão querido nos Estados Unidos, e aí a empresa que produziu o seriado paralisou. Só que no Brasil, foi um seriado que foi repassando, ele foi feito em 1980 a 85, né, a Caverna do Dragão, só que ele foi repassado para gerações até 1999. Então, assim, impactou várias gerações, só para vocês entenderem. Baseando-se nisso, o que eles fizeram? Eles desenvolveram a campanha, tá? Tudo começou, eu só vou explicar aqui para vocês entenderem a estratégia. O que eles fizeram? Eles, primeiro, quiseram modificar, usar a campanha totalmente virtual, tá? Esse era o foco. Conteúdo que vira conteúdo, conversa que vira conversa. Essa foi a palavra mais dita pelo cara da agência. O tempo todo ele usou essa palavra. Por que conteúdo gera conteúdo? Eles fizeram um acordo com o YouTube, né? Utilizaram YouTube para fazer o lançamento. E como eles sabiam que essa cultura pop é muito forte no YouTube, eles
tiraram e fizeram um mistério. Eles vazaram informações uns 20, 15 dias antes do que seria cenas da Caverna do Dragão, tá? E aí, o que aconteceu? A cultura pop ficou louca, porque todo mundo começou a dizer que era o filme, é o lançamento do filme, finalmente vai ter o lançamento do filme da Caverna do Dragão, darará. Organicamente, eles tiveram muito. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês dessa campanha orgânica, e eles tiveram total divulgação orgânica. Então, o público pop, a cultura pop do YouTube, que gosta de seriado, que gosta desse tipo de filme, começou a viralizar essas imagens nas redes sociais. E aí, para aumentar ainda mais esse engajamento, alguns dias antes de oficializar o lançamento, porque eles não queriam fazer a parte negativa. Se eles lançassem o comercial, o que ia acontecer? As pessoas amantes do cultura pop iriam o quê? Os amantes da cultura pop não iriam gostar do que eles fizeram. Então, o que eles fizeram? Antes, eles jogaram algumas cenas, que é o que eu vou mostrar para vocês, e depois eles divulgaram um teaser. Depois que eles divulgaram esse teaser, eles pagaram. O único youtuber que eles pagaram foi o Omelete. O único youtuber que eles pagaram para oficializar e explicar a origem das imagens, que não era um filme e era Renault, foi o Omelete. Como o Omelete foi o canal, os outros começaram a vir explicar, tá? Só para vocês. Então, antes de lançar o comercial, entregaram uma semana antes para o youtuber Omelete para dar mais informações sobre a sede, da sede da campanha, da sede do conteúdo. Então, o que eles fizeram? Eu vou mostrar aqui para vocês, aí depois a gente vai falar do resultado. Vocês querem ver logo o comercial ou vamos para os... Esse aqui vai falar, ó. Aí os vídeos, ó. Esse é o teaser. Aí aqui eu vou passar que ele vai falar dos atores. Vou aqui nas imagens para vocês verem que foi vazado. Ó. Tá aqui. Ou seja, eu só mostrei porque eu não achei. Para. Aqui. O que acontece? Eu vou passar agora o comercial. Ele não tem legenda, mas vocês vão poder entender. Só para explicar. Eles fizeram uma campanha da seguinte forma. Vou deixar aqui no... A campanha foi feita da seguinte forma. Primeiro foi feito esse vazamento de imagens, foi a primeira etapa. Eles criaram um calendário de estudo exatamente para construir essa ideia de ABC de consumo da informação, um ABC de consumo de conteúdo, só para instruir vocês. Então, se a gente for falar do assunto de hoje, que foi, eles tiveram afeto, porque o afeto do Capitão Caverna, não, gente, da Caverna do Dragão, totalmente com a nossa geração. Depois,
eles vieram com cognitivo, ou seja, eles utilizaram ideias interessantes para abrir, para alertar a opinião das pessoas, para criar compreensão, para criar... Eles utilizaram totalmente cognitivo. Eles buscaram o ambiente certo para fazer essa campanha, que foi o YouTube. Eles não escolheram outros canais, eles escolheram apenas o YouTube. Claro que depois o comercial foi para a televisão, mas o começo, o lançamento foi totalmente exclusivo, feito com o YouTube, tá? Outra coisa de estratégia que eles fizeram. Esse comercial no YouTube é de 1 minuto e 45. Eles fizeram um material enorme. Se vocês pesquisarem na internet... depois eu até vou mandar para vocês. Eles têm na verdade, tem um programa ali, o Reclame, depois eu vou mostrar para vocês onde que explica algumas coisas. Tá, não vou falar muito. Ele fala, deixa o impossível para trás. É a única fala que tem no... Deixa eu falar. O que vocês acharam no comercial? Eu lembro desse comercial, achei bem legal na época. Tá. Fez todo mundo de bobo. Não, mas aí agora você falando, nós duas, a gente trabalha na área de publicidade e propaganda, Cristiano também, André também está estudando. Às vezes a gente não para, a gente vê um comercial, a gente não tem noção. Só que, pelo que eu entendi, eles fizeram a campanha, começaram a esboçar em fevereiro, mostraram para o cliente em março. O dono, o gerente da Renault aqui no Brasil, ele é argentino, ele não achou muito interessante, porque Capitão, né, Capitão não, gente, Capitão, é que eu lembro de um desenho antigo, Capitão Caverna, que também é Caverna, Caverna do Dragão. E pelo que o dono da agência falou, eles fizeram, né, a apresentação do script, de tudo, né, do material. E aí eles fizeram uma reunião com todos os gestores de comunicação da Renault aqui do Brasil, e todo mundo, acho que os gestores, alguma coisa assim, eles ficaram loucos, eles ficaram completamente... E aí aprovou. Só que esse cara da Argentina, parece que ele também é o gestor da Renault na América Latina. A campanha deu tão certo no Brasil que eles replicaram essa campanha para a América Latina toda. Em 2018, eles tiveram a participação do Hulk em alguns países na América Latina. Em 2019, eles conseguiram, deixa eu passar aqui, em 2019, eles conseguiram tudo. O que eles fizeram? Conteúdo exclusivo, né? Imediatismo, porque por ser exclusividade, eles conseguiram tomar os top of trendings do Twitter, subiram muito rápidos no período de lançamento. Eles ficaram constantemente, eles geraram conteúdos nas hashtags por eles terem feitos.
Comunidade engajada, os canais de entretenimento check, que eles chamam, que é o que eu falei para vocês, cultura pop, ficou louco. O cara ali que vocês leram, ele estava xingando porque todo mundo pensou que era o filme, e não era. Mas ele mostra que o comercial deu tão certo que o público check do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, o público de lá ficou assim, querendo que aquilo fosse o final, entendeu? O público check que gosta dessas coisas no exterior, que curte Caverna do Dragão, queria e que ficou apaixonado, e agradeceram a Renault, pelo que ele disse. Calendário editorial, eles criaram um calendário, igual eu falei para vocês, de criação de conteúdo, onde fizeram a interatividade, criaram a afeição inicial, mas para não criar uma afeição negativa de comportamento do consumidor, eles se engajaram em que eles construíram e explicaram antes do lançamento do comercial o que era aqueles vídeos. Então, eles informaram de onde que era a origem, né, da informação para não criar um comportamento negativo. E aí, depois veio o sucesso. Ideia poderosa, mas estratégia inovadora, sucesso, resultado. Sucessos e resultados. Em venda, em todas as... Aí, só para vocês entenderem, em 30 ou 60 dias, o carro, depois do lançamento, vendas em todas as concessionárias, acabou. O carro já estava totalmente esgotado em todas as concessionárias, esse carro, tá? Mais de 16 milhões de visualizações de Earned and Major, que ele quis dizer de comercial, de interação, de conteúdo, de geração total. E ano passado, a Renault, pela primeira vez, ficou em quarto carro mais vendido e a quarta maior marca de montadores de 2019, pela primeira vez na história. E, segundo o cara da agência, está nos dando a entender que vai ter uma continuação. Até eu fiquei querendo ter o que vai acontecer agora com o enredo, né? Aqui no Brasil. Então, essa é a ideia. Paixão vira eficiência. Uai. Tá mudo? Achei que era só para mim. Ué, tá mudo. Nayara. Tá mudo. Ixi. Agora sim. Eu esbarrei. Aonde que eu parei? Estava falando aonde? Mas eu estava no fim da aula. Como eu falei, se vocês quiserem ver o comercial todo, existe um programa, não sei se vocês conhecem, que passa no Multishow também. Reclame, é um programa específico, fala muito de publicidade e propaganda, é um dos programas mais... É o único, né, no Brasil, atualmente, de publicidade e propaganda. Ele é muito bacana. Quem puder curtir esse canal, curta, eu sigo, acho muito bom. Eu vou mandar o link, aqui é 10 minutos, mas aí vocês conseguem ver com calma todo o comercial, como que foi filmado. Se eu pudesse, eu queria fazer vocês assistirem a palestra. Se vocês quiserem, eu acho que é quinta-feira agora, é a última exibição. O que o Google fez? O Google fez um contrato com algumas agências de São Paulo que estão mostrando essas grandes campanhas, sabe? E foi onde eu vi a palestra. Aí, se vocês quiserem, eu tento ver. Acho que quinta-feira agora vai ter. É quinta das 5 às 18. Muito bom. Eu achei assim, muito criativo. Eu acho muito legal ver. Grandes agências, né? Igual a DPZ, a África. Eu acho muito, muito. Eu gosto. Meu sonho era trabalhar numa dessas agências, né, gente? Mas... Gente, a aula acabou. É isso. Deu para vocês entenderem exatamente o conteúdo. Se alguém ficou com alguma dúvida. Não, tô tranquilo. Eu só tenho que lembrar vocês duas coisas. Para quem ainda não fez aquela avaliação que eu tenho cobrado, eles pediram para a gente falar na aula, tá?
E, deixa eu até ver aqui, vocês... Espera aí, tutores, deixa eu pegar aqui. Eu vou falar aqui, porque eu não quis... gente, cadê? Aqui. É para a gente avisar. Vocês do curso de marketing vão ter formação... Uma vez foi aquela avaliação de proficiência que vocês tinham me falado, ela vai ser totalmente digital. É para vocês ficarem atentos para os roteiros de estudos, porque vai aparecer para vocês, acho que nos próximos dias, ou já essa semana, no portal do aluno. Tá? Então, já tá vai estar aberto para vocês. Aí pediram para avisar. Estão avisados. Eu depois vou mandar aqui no grupo, mas eu quis falar aqui na aula. Acho que vocês já fizeram a avaliação, né? Aquela avaliação virtual. É a última avaliação que tinha. Eles estão reforçando direto para a gente. Para vocês entenderem, tinha uma meta de 70% de participação dos alunos e até acho que sábado, 25% só dos alunos tinham feito. Por isso que eu mandei no particular para cada um, porque pediram para a gente estar fazendo. Eu não sei se vocês fizeram, mas quem fez, ok, desconsidera. Que avaliação é essa que eu tô perdida? É o avaliar. Avaliar isso. Eu sempre dar nota para faculdade, essas coisas assim. Ah, tá, eu fiz isso aí. Então vocês já fizeram, tá. Eu não sei o que é, só tô Porque reforçando. manda toda hora um post na hora que você entra no portal, aí tem um postzinho que você avaliar a faculdade, avaliar o tutor. É isso, né? Isso. Ah, tá. Aí o PTG, vocês estão com dúvida? Porque em breve vocês vão ter que entregar, Eu já né? mandei. No meu tudo... já tá mandado, já dei umas 4 semanas já. Caraca, vocês não podem. Porque os alunos do primeiro período estão perdidinhos. O primeiro período e o segundo. Eu estou em cima deles cobrando. Eles foram fechar os grupos semana passada. Tinha alguns que não tinham feito nem grupo. Por isso que eu perguntei. Mas então tá, só para regras que eu tenho que cobrar. A gente tem TCC, não, né? Ou tem? Nem sei mais. Eu acho que não. Teve acho que vocês não. Uma vez eu perguntei aquele William, e eu tinha com dúvida, né? Porque a gente tinha uma matéria, né? De normas da BNT. Aí ele falou, não, acho que vocês não têm, não. Nossa, então tá. Então, saiba, só para vocês entenderem, quando a gente fala de TCC, que é o que vocês estão falando, é graduação. Vocês são tecnólogos. Os tecnólogos não têm essa exigência. Então, os cursos de enfermagem, os cursos que são mais de 2 anos no Pitágoras, sim, no final do ano eles têm que fazer ou monografia ou TCC. Na área de humanas, se aceita TCC ou monografia. Não sei se vocês sabem a diferença. Monografia, você escolhe um assunto e a própria pessoa faz sozinha, individual. O TCC já não, é em grupo. Na área de publicidade e propaganda, a gente monta campanha. Então, tudo isso que vocês estudaram, semestre passado, por exemplo, pesquisa, análise SWOT, os 4P, que eu até mostrei para vocês, né, as campanhas, era aquilo. Aquilo foi meu TCC. Deu 100 e poucas páginas. Não sei se vocês lembram. Foi. Nossa, gente, vocês iam odiar, vocês iam estar loucos. Estou falando sério, vocês iam estar me perturbando, na verdade. Nossa, graças a Deus. Não, vocês... Porque ainda bem que faculdade eu não tenho TCC de novo. O bom do tecnólogo é isso, porque o tecnólogo é uma noção. Vocês têm uma formação, é uma faculdade, mas resumida, enxuta. Vocês não estão tão acadêmicos assim, para vocês entenderem, tá? Mas é isso. Se vocês quiserem, eu dou para vocês, gente. Eu ajudo. A gente tá tranquilo. Há uma dúvida mesmo, para tirar esse peso das costas. Não, acho que vocês não têm. Eu acho que o PTG já seria o TCC de vocês. Pelo que eu vejo, o PTG já é. Só que eles fazem por semestre, né? Lá na faculdade, não. Era um semestre inteiro montando o TCC. Na verdade, é um ano, né? Mas no último semestre, tipo assim, só para vocês entenderem, a gente fica com umas 2 aulas vagas só para montar. Tipo, aí a gente pode... Muita gente ir embora, né? Alguns ir para casa, porque exatamente para os grupos, né?
ficarem juntos e tal. Mas todo mundo ia para casa, ninguém ficava. As aulas a gente passava. Ah, vamos embora mais cedo, vamos embora mais cedo. Aí deu no final do ano, todo mundo desesperado. Normal. Todo mundo deixa para última hora. Eu falo que é o brasileiro. Não tem um brasileiro que não deixa para última hora. São poucos. Por isso que eu tô vocês aí, foi as meninas, né? Parabéns para vocês, tá? Vocês estão bastante organizados. Porque Cristiano, acho que uma Cristiano mandou. Uma Cristiano não mandou, não. Mandei, não. Fabi, eu falei Cristiano não mandou, não. Ela tá tranquila? Tranquilo. Então tá bom. Então tá, gente. Boa semana para vocês. Encontro vocês semana que vem. Acho que semana que vem já não... Eu não sei se é ainda o mesmo assunto. Eu acho que não, é a mesma aula. Se eu trazer... Vocês gostam que traga mais campanha de publicidade? Eu vou tentar ver se dá para mim. Eu gosto. Tá. Eu vou tentar trazer mais. Eu acho que vocês estão gostando mais. Eu acho que trago mais campanha, também estou achando. Eu vou ver mais campanha para semana que vem. Falou? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.